caboclo chuta poia, não me diga o que eu sou. Sou caboclo Jurema. Tem o coco para Jurema, tem o maracatu para o candomblé, uma cultura popular. No mundo avistei uma muralha, feliz de quem ela atravessar. No mundo avistei uma muralha, feliz de quem ela atravessar. É a muralha das três donzelas que vive no fundo do mar. A muralha das três donzelas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saravá, salva Jurema Sagrada. Meu nome é Gilvan Aycoque, sou filho de Vicente Aycoque, filho de Maria Hilda Aycoque, nascido 30 de junho de 1971, à meia-noite. E vou falar um pouco da minha história. Meu pai vietnamita, minha mãe nordestina, aqui do Agreste, município de Serrinha. E meu pai e minha mãe, ao separar, me mandaram para o interior, para a casa do meu avô. Foi onde eu tive o meu primeiro contato com a Jurema Sagrada. Comecei a minha vivência junto à Jurema quando fiz essa viagem. O avô botava todo mundo para trabalhar. Podia ser criança, velho, menino. Todo mundo trabalhava e trabalhava pesado. Não era moleza, não. E uma vez meu avô me botou para arrancar uma árvore. Ele disse, sua tarefa de hoje é arrancar essa árvore. E me deu uma ferramenta totalmente cega. Não tinha corte, não tinha... Ainda bem, né? E quando ele me botou embaixo dessa árvore, eu, uma criança bem pequena, eu sou um homem bem pequeno, né? Que eu me olhei para aquela planta e disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E comecei a tirar a terra dos pés dessa planta, da raiz dessa planta. Fui descobrindo ela, fui descobrindo. Descobri mais ou menos 1 metro quadrado debaixo dessa raiz. Sem quebrar uma raiz. E consegui formar uma bacia. E me deitei embaixo dessa sombra dessa raiz, dessa árvore. E é que eu peguei no sono. Adormeci. Que quando eu acordo com a violência do meu avô me agredindo, me arrancando debaixo daquela raiz, que quando ele está me batendo, aquela planta se quebra. Ela se afunda nas raízes dela, naquele buraco que eu cavei. Que ali eu não estava trabalhando não, eu estava brincando para mim. E me amparei. E quando ele me bateu, que o sangue de mim espirrou, que bateu naquela planta, ela se quebrou. Que naquele estralo que ele ouviu, ele se ajoelhou e mandou procurar um mestre curandeiro que tinha no pé da lagoa, na beira da lagoa, por nome do seu Genésio. E ele mandou eu contar a história a ele. Quando eu contei a história ao seu Genésio, Dona Maria Preta estava do lado, que ela era uma curandeira e parteira. Uma coisa muito curiosa que eu vi ela fazer era ela transformar galo em frango. Que ela usava esses animais para dar de comer às mulheres paridas. Mas voltando ao assunto, quando eu cheguei para o seu Genésio e disse isso, ele gritou pela Jurema, salve a Jurema Sagrada, e me disse que eu tinha sido agraciado e abençoado com a proteção
da Jurema. E daí então esse aí foi o meu primeiro contato com a Jurema Sagrada e comecei a ver eles fazendo as curas, o mestre Genésio com Dona Maria Preta e o Márcio participava, né, também, o Márcio de Maria Cícera, que era o nosso acompanhante naquela história toda. Eu sei que ele se desentendeu com meu avô, foi-se embora, a gente ficou. E eu comecei a ver, a participar das curas, das sessões, dos rituais que o seu Genésio fazia com Dona Maria Preta. E tem uma cura que até hoje não me sai da cabeça, que chegou um vaqueiro na casa do seu Genésio com 3 taporuzão assim, quase 1 polegada, dentro de um vidro de Besotacil. E ele mostrou isso ao seu Genésio. Seu Genésio, ao ver aquele vidro, falou para ele: vá buscar o seu filho, que eu preciso dele aqui presente para fazer essa cura. E essa foi uma das curas que até hoje eu não esqueço, não sai da minha mente, porque o vaqueiro, quando saiu de lá, o filho dele já estava em processo de cura. O cara chegou bonzinho, eu fiquei admirado, ele não estava doente não. E feliz, alegre. Trouxe um monte de coisa lá para o mestre, de agradecimento, e voltou feliz para casa. E aquilo ali eu fiquei numa grande admiração. E vi que bondade existia onde diziam que era bruxaria. Porque era rituais que ele fazia. E meu avô era um que dizia que aquilo era bruxaria. Passou-se o tempo, 3 anos passei, 4 anos passei no interior. Em 70, foi 3 anos. Em 79 fui morar na Rua da Palha, por trás do Nordestão da Salgado Filho. Lá tinha um senhor. E eu sempre, criança, ia assistir. Era 2 coisas que minha mãe não gostava que eu fizesse quando criança. Fosse ver o toque desse mestre e fosse pro cabaré vizinho. Que tinha uns prostíbulos. E isso foi parte da minha infância, que eu fui garachoar. Fazia favor para as meninas. E fui conhecendo muita coisa. Na Antônio Basílio, já eu tinha o terreiro de Dona Alzira, já fui. E fui procurando os terreiros. E com 17 anos de idade, eu conheci uma pessoa que frequentava o terreiro de Maria Francisca. E fui ao terreiro de Maria Francisca ver um toque. E já fui por dentro da gira, já fui cantando os pontos. E ela disse: meu filho, você frequenta algum terreiro? Eu disse: frequento não, senhora. Já visitei muitos, mas frequento não. Você não quer ficar aqui não, me ajudando a dar os toques? Você parece que gosta de cantar macumba. Aí eu digo: eu gosto sim, estava até procurando mesmo um terreiro para frequentar de Jurema, que eu me interesso muito pela Jurema. Eu venho de um conhecimento de juremeiro, curandeiro, e eu vejo que a senhora aqui tem Jurema. Ela é da Cabocla Jurema e Rei Malunguinho, e trabalhava numa quibanda com Lampião. Era conhecida como Maria de Lampião. Ela era feita no candomblé, mas ela cultuava mais Jurema. Ela cultuava mais a Jurema. Fui desenvolvendo, aprendendo a cantar, aprendendo a fazer os trabalhos, aprendendo a fazer a vivência da Jurema. Ela perguntou se eu queria ser presidente do centro. Eu perguntei se ela queria que eu fosse, se eu tinha o merecimento de exercer aquele cargo no terreiro dela, a confiança. Ela disse lógico que tinha. E eu fazia por onde, né? Eu era muito dedicado.
E, e essa dedicação só me levou a aprender. 2008, 2009 eu me separei. Me separei, fui morar com a minha mãe e fiquei meio que desorientado nas coisas. E procurei a música para me organizar. Terminei os meus estudos em 2012, que eu parei de estudar com 15 anos de idade, 14 anos de idade eu parei de estudar devido a algumas frustrações e voltei a estudar com 42. Concluí o ensino médio em 2012. Em 2013 conheci a lavagem do beco da quarentena, parece que foi 2013 mesmo. Achei lindo aquele grupo percussivo com instrumento feito com material reciclado. Eu digo, caramba, que lindo. E cantando os pontos de terreiro, né? É que eu achei mais bonito ainda. Eu digo, olha, quer dizer que dá para cantar ponto na rua. Eu ainda não tinha visto ninguém cantar ponto na rua. Fazia pouco tempo que eu tinha comprado um pandeiro, estava guardado, já esperando essa oportunidade para aprender a tocar o pandeiro, para ver se dava para mim cantar os pontos na batida do pandeiro. Amigo, eu não sei cantar não, viu? Mas eu me sinto com a energia de ser um cantador, de na linguagem afro-almerinda, de ser um alabé. Eu me sinto com a energia para isso. E a energia que eu recebo do meu próximo me dá força para esse tipo de transmissão. Cantando os pontos de macumba, sem maltratar, sem ofender a ninguém, sem fazer magia no meio da rua, que isso não tem a menor necessidade. Mas, por incrível que pareça, nesse meio tempo acontece magia sem a gente querer. Tem pessoas que chegam para você fazendo depoimento que estava perturbado, mas quando escutou o coco, a batida do pandeiro, a batida do tambor, a chamada do ponto, se sentiu bem, ao ponto dele chegar, sair lá do cantinho dele e vir no início da roda, onde eu estou, e agradecer e dizer que fazia muito tempo que estava procurando uma cura na vida. E assim, com aquele sentimento de musicalidade, energia, bondade e amor naquela hora, a pessoa se sentiu curada do que ela estava sentindo naquele momento, da angústia, da mágoa. E vi que o coco, a batida do coco e quebrando os pontos de terreiro, era uma arma para lutar contra o preconceito, para lutar contra a discriminação. Aí isso me deu força, foi o que me deu mais motivação. Foi saber que aquela música que eu estava cantando de terreiro, na batida do pandeiro, que tradicionalmente é no Ilu, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. E foi quando eu comecei a fazer militância, junto aos grupos de enfrentamento, até chegar ao ponto de trabalhar com um conselho de políticas de igualdades raciais, políticas públicas. E isso é o que me motiva mais ainda, saber que posso ajudar de todas as formas. Logo em seguida, morando aqui em Nova Descoberta, conheci uma senhora por nome de Dona Lourdes. Ela chegou para mim e disse: Gilvan, na verdade ela me chamava de Racha porque eu usava dreads. Deus tem um propósito para você. Aí eu disse: ô Dona Lourdes, a senhora está com conversa de crente. Ela deu aquela risada, ela disse: você pode pensar isso, mas eu estou lhe dizendo que ele tem um propósito para você. Eu disse: diga aí, Dona Lourdes, o que é? Ela disse: você vai ter uma banda. Eu digo: vixe Maria, eu não sabia tocar nem sino. Sabia cantar, mas só ponto de macumba, né? Onde é que eu ia cantar ponto de macumba? Só nos terreiros. Para ter uma banda não ia acontecer nunca, né? Se não fosse assim, todo terreiro tinha uma banda.
Cantador tem todo canto, viu? Aí apareceu uma chamada pública para fazer a oficina de iniciação à percussão no IFRN. Passeando na Ribeira um certo dia, vi um grupo de percussão tocando na lavagem do Beco da Quarentena, que era o pessoal do Afoxé Estrela da Manhã, Pau e Lata. E vi aquela tocada, coisa mais linda do mundo. Eu digo, rapaz, eu vou... Já pensou se eu estivesse cantando com essa galera? Ia ficar um negócio bonito danado. Eu digo, eu vou aprender a tocar pandeiro ou qualquer outro instrumento para mim começar a cantar os meus pontos. Com pouquinho tempo, há uma chamada do IFRN para uma iniciação à percussão no grupo Folia de Rua com o percussionista Jorge Negão. Eu fui, me inscrevi. Logo em seguida apareceu uma oficina de pandeiro. Me inscrevi também. E nessa sequência, as tocadas do Folia de Rua, dentro do ônibus, eu comecei a cantar os pontos de macumba. E fui quebrando em coco, algum ponto que pegava mais pesado, que chamava mais, ou dizia uma palavra que ficava meio assim. Eu dava uma diminuída, quebrava noutra frase, às vezes na palavra coco. E as pessoas foram se animando. E pega ponto de macumba dentro dos ônibus. E eu olhei assim para um lado, olhei para o outro. Rapaz, vai funcionar. Então, aprendi a bater pandeiro. Quando eu juntei uma coisa com outra, foi uma maravilha. O que aconteceu daí? Para uns movimentos, coco no pé, tocar nos bares, nas ruas, com os amigos. E vi que o negócio estava ficando bom. Passei por algumas formações com o grupo. Comecei a tocar mesmo, valendo. Passei por algumas formações. Por 3 formações, na verdade. Nas quais eu queria falar só da terceira, que foi a que deu certo, foi a que formou mesmo, que valeu. Que para mim está sendo, para mim não, para todos nós está sendo êxito. E nessa terceira formação, eu conheci uma pessoa por nome de Joselene. Na verdade eu já conhecia ela, a gente só não tinha contato. Aí ela entrou no grupo Folia de Rua também para iniciação à percussão. E a gente se conheceu e ela começou a se interessar no coco. A gente se interessou e começamos a ter uma vida. E começamos a fazer oficinas. E ela disse, e eu disse para ela, e aí vamos botar esse movimento para frente, porque outras pessoas apareceram e não deu para formar. Não firmou a força. Então juntou eu e ela e a gente se firmou, fizemos curso de formação de produção cultural, porque até então a gente não via nenhuma pessoa que entendesse de produção que se interessasse realmente pela história do grupo e pelo grupo. Não aconteceu. Aí a gente teve que ir à luta, né? Fizemos alguns cursos de formação, de algumas oficinas de produção cultural. Tivemos êxito. E até assim, então eu estou contando aqui a nossa história. Mas foi devido a essa ideia de produção, de formalizar o grupo. A gente começou tocando na rua, quando chegou na rua, nas praças, estava a guarda municipal lá querendo botar a gente para dentro de casa. Não, vamos para casa de vocês. Isso não é canto de fazer baderna, não. E a gente estava fazendo a brincadeira do coco de roda. Na história do coco juremado, na batida do pandeiro. Então, o que é que aconteceu? Enfrentamos todos e todos que queriam nos atravessar, atrapalhar a nossa situação.
E botamos o coco juremado para rodar. Botamos o coco juremado para rodar. E sem verba, sem condições financeiras, tocando aqui e acolá, saía eu e ela daqui de pé. Voltava às vezes, muitas vezes. Para poder fazer a brincadeira do coco, para poder firmar o que nós estamos vivendo hoje. Que assim, é tanta história para contar nesse meio tempo. E aí, quando a gente se percebeu, eu já estava participando dos editais. Eu me sentindo orgulhoso do grupo, me sentindo orgulhoso da gente como produtor, eu e Joselene Oliveira. Porque no dia que eu fui entregar o meu primeiro edital, as duas produtoras que nós fizemos a oficina estavam lá. E hoje eu tenho muito a agradecer a vocês duas. Eu não sei se posso citar o nome, mas eu agradeço muito pela experiência, pela vivência que eu tive com vocês. E assim, vocês me ofereceram degraus para me trilhar, para me subir. E foi um orgulho muito grande quando o dia que eu fui entregar o edital na prefeitura, que eu entreguei do lado de uma dessas produtoras, que ela ficou vermelha. Que isso significa emoção, né? E eu acho que eu fiquei meio que branquelo, porque nego quando se emociona fica branco. Então, sentamos o sarrafo, que foi coco de Jurema para tudo quanto é lado. Coco de Jurema na praça, coco de Jurema nas praias, coco de Jurema nos enfrentamentos, nas intolerâncias religiosas, nos movimentos de enfrentamento à agressão à mulher, à agressão ao negro, do preconceito, à discriminação. Cantando em universidade, em Cientec, em feiras. E muita coisa aconteceu na história de cantar o Ponto de Jurema nas ruas. Que logo no início muita gente me chamava de doido, de louco. Por que você está cantando os pontos de Jurema no meio da rua, rapaz? Aí eu só fazia responder, eu digo, eu não tenho o que cantar. Eu não quero cantar cheia de mania toda dengosa. Eu não quero cantar as músicas do Roberto Carlos. Eu não sei cantar inglês para cantar um reggae, né? E eu sei cantar a ponto de macumba. E a gente só tem que fazer o que a gente realmente sabe fazer. Fazendo essa batida. Aí eu juntei ela com o meu cantar, comecei a cantar e nas viajadas das tocadas do Folia de Rua, que era o grupo de percussão que eu participava, dentro do ônibus era cantando os pontos de macumba. Uma amiga minha de Nalina que é curimbeira de terreiro, ela era batendo e eu cantando e acompanhando no pandeiro. Eu digo, opa, isso vai dar coco. A batida do coco com a Jurema. Aí imaginei, coco juremado, o enfrentamento ao preconceito, à discriminação, as coisas que acontecem de errado nas políticas públicas. Eu uso o grupo para esse fim. E uso o grupo também para fazer a alegria, né? Cantando os cocos, cantando os pontos de terreiro, que hoje o preconceito e a discriminação está grande com esse povo, e demistificando essa ideia de bruxaria, de magia negra. Por que eu posso escutar um hino, por que eu posso escutar um hino de uma igreja, um hino de futebol, um funk, um rap, e não posso escutar um ponto de macumba? Não, tem que acontecer tudo igual. Por isso que eu estou cantando os pontos de terreiro na batida do pandeiro. E assim, enfrentando muito preconceito. Muito canto, muita gente, não, ele está tocando macumba, não, isso é cultura popular. Eu digo que faço cultura popular. Até porque um dia cheguei para um oficineiro do MINC
E perguntei para ele como é que eu faço para provar que sou mestre de cultura popular. Isso em 2017. Ele disse, conta a sua história, conta o que você faz. E fiz o que ele disse. Quando pensou que não, fui habilitado e classificado como mestre de cultura popular pelo MINC. Isso em 2018, com a chegada da pandemia, muito triste, milhares e milhares de pessoas vieram a passar-se para outro plano devido a essa doença terrível. Mas aconteceu por motivo de ninguém poder fazer mais festa, de ninguém poder fazer mais aglomeração, um governo aprovar uma lei por nome Lei Aldir Blanc, que contemplou muito os artistas que foram proibidos de fazer seus trabalhos. E o Ponto de Cultura e eu fomos contemplados com esses editais. E foi onde aconteceu de firmar mais um ponto, que é o Ponto de Cultura Coco Juremar de Nas Flechas. Assim, hoje eu estou com a sede, que quando eu comecei a fazer o movimento aqui nessa sede, não tínhamos eletricidade. Nosso primeiro evento nós fizemos sem eletricidade. Nosso segundo evento, pedimos um ponto de energia ao vizinho emprestado. E não sei nem se eu vou pagar por causa disso. Mas foi o que aconteceu para poder fazer. E quando eu vi aquelas pessoas que estavam me acompanhando, valorizando e assim dando uma força, que muita gente me deu força para me chegar até aqui. Ao passar dessa pandemia, dessa coisa trágica, quando ela passar, que vai ser rápido, breve, logo vai passar, já está acontecendo as vacinas, tem uma boa parte de idosos sendo vacinados. Quero estar com esse ponto aqui funcionando e pronto para receber pessoas com arte, cultura, lazer, música e gastronomia. Quando essa pandemia passar, o espaço está prontinho. O espaço está prontinho para eventos, para oficinas de iniciação à percussão, ao público do bairro, ao público de outro bairro. Mas a ideia mesmo é trabalhar com os alunos das escolas do bairro, com iniciação à percussão, dança, teatro, capoeira e agregar qualquer outro projeto que venha a querer participar do movimento dentro do Ponto de Cultura em prol da comunidade. Em prol da comunidade. E assim, promover arte, lazer, cultura, feira gastronômica, feira artesanais, feira de artes plásticas, promover cultura à comunidade. E assim, com essas condições, vai dar certo pra gente. Um caboclo chorou, um caboclo chorou,